A grande dificuldade para os casais, vou falar dos casais hétero, né? Eu não sei falar dos casais homoafetivos, como é que funciona isso. Mas os casais hétero, a grande dificuldade no casamento é a diferença de intensidade, de desejo na relação sexual. Normalmente, existem as exceções, mas eu estou falando da regra aqui. Normalmente, o homem tem muito mais desejo de ter sexo com a sua esposa, né, com a mulher, que ele está ali no relacionamento, do que a mulher com o homem. E aí, essa diferença que no namoro, no noivado, você acaba passando batido, por quê? No noivado, no namoro, cada um mora numa casa. Então, normalmente, se vê mais de final de semana, ou se vê durante a semana, só é para ficar junto, ou pegar um motel, depois ir para casa, acabou. Naturalmente, o desejo, a excitação está ali. Então, toda vez que se vê, normalmente querem transar, ter uma relação sexual. Quando casa, aí muda tudo. Porque o homem continua lá com seu libido, cheio de testosterona, normalmente, com muito mais desejo, com vontade de transar muito mais. Então, se você pegar, por exemplo, o homem quer transar, sei lá, umas 4, 5 vezes na semana, a mulher quer 1 ou 2 na semana, dá uma diferença. Começa a dar briga no casamento, porque tá lá o homem cheio de desejo, cheio de excitação. E tá lá a mulher falando, não, eu transei tem 3 dias, eu não tô com vontade, eu tô satisfeita. E isso com o tempo vai gerando briga, vai gerando confusão. E muitas vezes gera na parte do homem traição. Por qual motivo? Se sente rejeitada. E na mulher gera traição porque ela está se sentindo violentada, estuprada na alma. Porque o homem quer, o marido ali no caso, quer que ela faça sexo mesmo sem vontade. E aí muitas vezes vai no trabalho, em algum evento que ela tem, um grupo social, aí vai um cara, começa a bater um papo, ser super compreensível, super legal, parece mais sensível, ouve ela, vai despertando nela um desejo natural, né? Eu falo até, às vezes brincando com alguns homens, você precisa aprender a abaixar a calcinha de uma mulher sem usar as mãos. Que é, no caso, você ser mais gentil, mais doce. E normalmente os maridos, depois de um tempo, eles perdem a sensibilidade, perdem a delicadeza. E eu, quando vou aconselhar homens que são casados e vêm com essa reclamação, o casal, eu sempre falo pro cara, tá, se você fosse solteiro, imagine que você não é casado aí com a sua esposa, você é solteiro, você acha que pelo seu chaveco, pela sua beleza, pela sua ideia, quantas vezes você conseguiria transar na semana, saindo para uma balada para conquistar alguém? Provavelmente muito pouco, ou pelo menos até do que a sua esposa está propondo, de, por exemplo, sei lá, 1 ou 2 vezes na semana e você quer 5. Aí o cara toma um susto, porque ele pensa, caramba, é verdade, se eu tivesse solteiro, eu não teria 5 vezes sexo na semana. Mas quando está casado, o homem acha que a mulher tem a obrigação. E para a mulher, eu também falo que também é muito ruim, eu explico para ela. Quando ela fala, poxa, me incomoda, o cara fica de madrugada lá me cutucando, que é a reclamação de toda mulher, que os homens acordam de madrugada para fazer o xixi, já volta com aquela ereção a ereção do xixi, da ereção matinal, e aí ele vem já aproveitando que está com uma ereção, começa a cutucar literalmente a mulher ali, a maioria das mulheres se incomodam com isso, se sente até uma coisa muito agressiva. Mas eu explico para ela, falei, como é que é para você? Se põe no lugar do cara. Ele dorme todo dia com você, com desejo, com excitação, querendo transar. E você tá ali do lado e não transa. Então para ele é horrível, porque, poxa, eu tô cheio de desejo, aí se você dorme com uma lingerie ou com uma camisola, vocês vão se tocar, quando o seu corpo tocar nele, vai dar excitação, vai ficar com mais vontade ainda. Então é ruim para a mulher, que muitas vezes se sente violentada, porque o cara quer transar e ela não quer. E é ruim para o homem que está lá cheio de desejo e a mulher não quer, ele se sente rejeitado. E aí chegamos num embate, chegamos numa crise. E a única coisa que eu posso falar é, libera a masturbação para quem tem mais desejo. Só que muitas mulheres se sentem ainda traídas quando o homem se masturba, e que não seja na relação sexual com ela. Porque os casais vão ter para sempre. Existe também mulheres que também tem muito mais libido e o cara não.
Porque normalmente a mulher demora mais para ter o orgasmo, e aí o cara às vezes tem uma ejaculação muito rápida, e aí ela sempre termina o sexo com vontade, né? Porque provavelmente essa mulher que quer muito mais sexo do que o homem é porque toda a relação sexual que ela tem, ela não chega ao orgasmo. Então ela fica com um desejo ali, vamos dizer, acumulado. Então, mas na regra, infelizmente, né, os homens são os que mais têm o desejo e a mulher que menos tem o desejo. E aí fica essa crise aí, como é que faz? O homem quer muito sexo, a mulher quer pouco sexo. O homem se sente rejeitado, isso dói na alma dele, porque está desejando e a pessoa não quer, e a pessoa está ali do lado, às vezes dorme com a lingerie, dorme com a camisola, e ele fica olhando, desejando a mulher, se sente rejeitado. A mulher, por outro lado, se sente violentada, tanto na alma e no corpo, porque ela não está com vontade. E aí fica essa crise. Eu acho que a única coisa é liberar a masturbação, o cara que vai se masturbar e relaxa um pouco. E a mulher tentar equilibrar e falar, caramba, eu tô transando uma vez ou duas, eu vou tentar 3, vou tentar, sem se empolgar. E o cara, ao invés de querer 5, aceitar 3. E aí tentar ter um equilíbrio aí. Ou a coisa mais difícil, que ninguém quer, é abrir a relação. E abrir a relação ninguém quer, porque a maioria dos casais tem monogamia, ou seja, contrato com uma pessoa só. Mas sempre vai ter essa crise na diferença da quantidade de sexo por semana ou por mês, como você possa assim dividir. Então essa é a minha ideia de hoje. Não tem solução nessa situação. O que pode fazer é um acordo, porque cada um, de um jeito ou de outro, se machuca. Essa foi a reflexão de hoje.